Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Pessoal, estamos ao vivo com a live da Igreja Evangélica Batista Liberdade. Hoje teremos uma participação especial de um missionário, certo? Não vou falar quem é, surpresa. Ele vai se identificar quando entrar na nossa live. E eu espero que vocês gostem bastante e sejam abençoados com a palavra deste missionário para nós, falando sobre a sua experiência em campo, certo? Ele é um missionário que está em campo e eu não posso dizer o nome dele completo, até porque eu fiz questão de não perguntar para não saber de propósito, para não falar sem querer, mas ele atua no leste da Ásia, se eu não me engano, e ele não pode mostrar o rosto, então vai ser praticamente só o meu rosto aqui e a voz dele, certo? Outra coisa, vão testando aí o som para mim, me digam se está bom, se está ruim, se está saindo o som, certo? Se está tudo direitinho. Por favor, me informem como é que estão as coisas. Boa noite, Adairton. Boa noite, Alci Melo, Solange, Diego. Esse Silva 6621 eu não sei quem é, certo? Não consigo identificar por esse nome. Boa noite a todos. Mais um minutinho de teste, certo? Como é que tá o som, pessoal? O retorno, o áudio está bom? O vídeo está bom? Está travando? Está normal? Está com qualidade decente? Está com qualidade ruim? Por favor, me informem. A Silva 662, alguma coisa que eu esqueci, é a Dona Nati? Ah, tá certo. Dá um oi pra Dona Nati. Oi, Dona Nati. Fátima Queiroz, TP Lima, não consigo identificar quem é TP Lima, certo? Oi, Gorete, Natália Mendes. Então, pessoal, vou começar aqui, certo? Com uma canção. É bom que é para testar o áudio. Essa vai para Deus, como todas as outras que eu já toquei, eu cantei, certo? Mas eu sei que é um pedido muitas vezes feito pela irmã Gorete. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és
Ele chegou? Nosso convidado chegou? Ainda não chegou? Certo. Pessoal, agora a gente vai começar nossa live, por assim dizer, de fato, de direito, certo? Todos que já chegaram, sejam bem-vindos. Não vou mais falar o nome de ninguém, a não ser que seja necessário. E eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, a partir do verso 13 até o verso 15. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia, que Deus lhe escuta. Está bem? Mais uma vez, Romanos 10, versículos do 13 ao 15, onde lemos o que o apóstolo Paulo falou. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença, ó Pai, através deste dispositivo, através da internet, mas estamos unidos em espírito, num só propósito de honrar e glorificar Teu nome, ó Pai. Nos abençoa o missionário que falará a nós esta noite. Unja a todos nós com Teu óleo espiritual, ó Pai. Nos dá discernimento e conhecimento maior da Tua palavra e mais sobre Ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Pronto, pessoal, vamos cantar mais uma música. O nosso convidado já chegou, daqui a pouco ele já vai entrar. Eu gostaria de cantar mais uma música antes dele entrar, certo? Que também está em Romanos, eu acho que em capítulo 8. Separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo
nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada. Amém, irmãos. Eu vou convidar agora nosso convidado da noite. Convidar não, né? Trazer para online, convidado da nossa noite, missionário que trará informações do campo, do desafio de pregar a palavra de Deus em lugares diferentes de onde nós residimos. Olá, missionário. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Quem está falando é o missionário Igor, não é isso, Igor? Isso. Que atua na Ásia, não é isso, Igor? Exatamente. Desculpa, Igor, pode se a gente apresentar não poder. aí. Desculpa a gente não poder mostrar o nosso rosto, né? A gente gostaria muito de estar pessoalmente aí com vocês. Estava agendado em março a nossa ida para visitar os irmãos, mas infelizmente por causa dessa pandemia não foi possível, né? Então, mas graças a Deus por esse momento que a gente pode estar compartilhando, né? Então, deixa eu me apresentar. Me chamo Igor, casado com Letícia, e temos 2 filhos, a Hannah e Josué, né? A Hannah tem 8 anos, está fazendo 9 agora em julho, e Josué acabou de fazer 5 anos, né? Nós estamos servindo o Senhor pela Junta de Missões Mundiais há pouco mais de 13 anos, né? Primeiramente estivemos no Chile, 3 anos no Chile, depois um período aqui no Brasil para nascer a nossa filha, a Hannah, e com nossa filha, na época, com 3 meses e meio para 4 meses, chegamos na China, né? Então estamos servindo ao Senhor quase 9 anos lá na China, e tem sido um momento muito, muito especial, edificante para nós como família, para nós como corpo de Cristo, estar ali naquele país, né? Desde há uns 5 anos atrás, assumi uma posição dentro da Junta de Missões Mundiais como coordenador do Leste Asiático. O Leste Asiático tem a China, tem o Japão, tem a Península da Coreia e Mongólia e alguns outros países. Nós não temos obreiros em todos esses países, mas praticamente são esses países que a gente tem trabalhado com os nossos missionários, né? Eu combinei com o pastor de dar uma breve apresentação, né, sobre algumas coisas que estão acontecendo lá, sentido aí de gratidão aos irmãos pelas orações, pelo investimento. A gente gosta muito desse período aqui no Brasil, porque a gente pode prestar contas, os irmãos podem saber até onde as suas orações estão chegando, até onde o investimento financeiro dos irmãos estão chegando. E depois a gente pode abrir para perguntas, né? Acho mais interessante
essa dinâmica, né? Sempre pode ter alguma dúvida sobre o campo, sobre as coisas que estão acontecendo lá, né? Uhum. Então, Então, deixa eu falar. só, só um momentinho, Igor. O pessoal que está entrando agora, a gente está na live junto com o Igor, que é missionário, está na China, não é isso, Igor? Isso. Pronto, o missionário Igor, de Missões Mundiais Batista, que está na China hoje, sendo missionário, juntamente com a sua família, e por causa da perseguição que existe na China contra os missionários, ele não pode mostrar o seu rosto, nem falar seu sobrenome ou coisas desse tipo, para não ser identificado, certo, pessoal? Então, o que vocês estão vendo, o tetozinho de onde ele está, não é um erro, não é de propósito, para que ele não seja visto, tá bom? Então, pode continuar, Igor. Isso. Então, na China, hoje nós somos em 33 missionários, né? Somos 6 missionários brasileiros e 27 chineses. Nós somos missionários da Junta de Missões Mundiais também, esses missionários chineses. Esses missionários estão nas cidades e entre as vilas, entre os povos não alcançados. Um povo não alcançado é considerado numa região, um lugar onde menos de 2% ali daquele povo não conhece Jesus, não ouviram falar de Jesus, ou professa a fé cristã, né, onde não há uma pessoa ali capaz de conduzir um pequeno grupo, conduzir uma igreja, né? Então nós temos atuações nas cidades e entre esses povos, né? E na China nós estamos em 20 cidades fazendo plantação de igreja, e entre os povos não alcançados nós estamos em 2 províncias, né? Trabalhando com diversos povos. Um povo a gente considera também são pessoas que têm a sua língua, seu idioma próprio, têm seus costumes, têm sua maneira de se vestir, seus rituais de casamento, de nascimento, de funeral, né? Então tem sua culinária bem típica, né? Então na China a gente ainda tem cerca de 200 povos não alcançados, né? Que estão dentro dessa categoria onde não tem ninguém ali para poder, gente do próprio povo ali, do próprio idioma, falar do amor de Deus, de Jesus, fazer um discipulado, começar uma igreja, né? Uhum. E também nas cidades, né? Nós estamos em 20 cidades, os obreiros líderes de cidades, cada líder de cidade lidera outras pessoas que estão debaixo deles, e os irmãos entenderem um pouco o contexto de China hoje. A China vinha numa abertura muito grande nos últimos 20, 25 anos, muito grande de poder ter igrejas, cultos online, né? Um negócio bastante aberto, bem tranquilo, né? Assim, apesar de restrições do governo, mas nos últimos 3, 4 anos, né, uma nova política ali foi adotada de fortalecimento do governo, e foi aumentando muito as restrições à pregação da palavra. Então as igrejas na China, a gente tem as igrejas oficiais e as igrejas não oficiais, né, as subterrâneas, né, ou clandestinas. Então, as oficiais são plenamente controladas pelo governo, desde o pastor, o que se prega, o que se fala, não se pode falar o nome de Deus, Jesus, salvação. Então, é mais como se fosse filosofias, pregando, falando. E as não oficiais, assim, um acirramento, uma perseguição muito grande. A igreja, a gente pode, na China, em contextos também de países fechados ao evangelho,
a gente por favor, não pense em prédios, não pense em construção, né? A gente está falando de ajuntamento de pessoas, que pode ser num apartamento, num restaurante, hotéis, em algum lugar ar livre, né? Então, essas igrejas não oficiais, clandestinas, proibidas por lei, uma lei penal, civil e penal, né, com consequências, tipo, você mora num condomínio, no seu apartamento funciona uma igreja, e o vizinho sabe disso, mas chega a polícia ali e descobre, e leva o líder para uma conversa, né, e ele vai na sua casa e pergunta: você sabia que ali funcionava uma igreja? Ah, sabia, tal, mas por que você não denunciou? Então você é cúmplice, né? Você é coparticipante, embora nem seja crente, cristão, mas assim, em alguns lugares até tendo tipo diz que denúncia, recompensas, o controle passou de controle local de uma cidade ou do estado como se fosse uma polícia federal, né, vindo da capital. Então, tem se aumentado a restrição. Mas nossos irmãos chineses são irmãos que foram forjados nesse contexto, né? E isso não os faz parar, não os faz querer desistir de pregar a palavra de Deus. E hoje nós temos também, a parte do nosso quadro de missionários, um obreiro chinês, que é o nosso líder chinês, é o líder nacional, né? Esses 20 obreiros e outros obreiros estão debaixo dele, debaixo da liderança dele. Nós trabalhamos lado a lado com esse líder chinês, mas ele que dá as direções, né? E esse líder chinês não está na China hoje por uma questão de segurança e questão de poder de trabalhar mais tranquilo, né? Está em outro país e fazendo um outro trabalho que eu vou falar daqui a pouquinho. E ali, dentro desse contexto, né, uma pequena ideia para os irmãos que a gente pôde passar: nos últimos 2 anos foram plantadas 320 igrejas, né? Não construções de prédios, lembre, né? Não foram, né, foram 320 novas igrejas ali, que graças a Deus ali a gente pôde plantar, e esses líderes estão ali fazendo o discipular. Nós estamos no desafio aí no pós-Covid, né, de como vão funcionar essas igrejas. Lá não é tão tranquilo assim fazer uma live, falar abertamente das coisas, né? Se aqui no Brasil se pode ter um monitoramento, né, via sinais celulares, lá no país, cuja tecnologia, o 5G, funciona, já está lá funcionando plenamente, tem muito mais condições, tem lugares hoje, muita coisa é reconhecimento facial, né, tem câmeras com reconhecimento facial, óculos, né, que os policiais usam. Eu queria fazer uma pergunta. Oi, oi, acho que Pronto. voltou agora. Aí você na China tem o 5G, aqui o nosso 4G é péssimo, né? Como você falou, o 5G, as pessoas aqui no Brasil, a maioria das pessoas não fazem ideia do quão difícil é viver na China, principalmente sendo missionário, porque lá tudo é monitorado, a internet é monitorada, os seus e-mails são monitorados, tudo é monitorado, não é isso?
E você falou que vocês se reúnem, por exemplo, em restaurantes, hotéis. Como é que vocês se reúnem num lugar público assim, de uma forma que não são denunciados ou presos? A, a vida social lá do país, ela acontece em, assim, a grande parte dessas igrejas, essas novas igrejas, funcionam em apartamentos, em condomínios, né, em casas, Uhum. né. As que funcionam em hotéis, em restaurantes, assim, a vida social chinesa, eu sou teu amigo, eu quero me socializar com as pessoas, se dá num restaurante, né? Não é na É. casa, como a gente convida para vir para casa. Então, vem tomar um cafezinho, né? Vou no restaurante, a gente se reúne. E muitos restaurantes, eu diria assim, 60, 70% dos restaurantes lá tem uma área comum e tem salinhas, né? Então você pode ir no restaurante e reservar aquela sala lá, você está fazendo refeição, e ali pode compartilhar alguma coisa da palavra, né? Mas assim, a grande maioria são são nos condomínios, nos apartamentos, em casas, né? Uhum. E algumas outras em hotéis. As igrejas, assim, tem igreja internacional, o estrangeiro pode ir na igreja internacional, nós frequentamos uma igreja internacional, não tem problema nisso, né? Assim, você frequentar, né? Mas a dificuldade hoje é estamos indo numa igreja chinesa. Isso aí é muito complicado, né? Uhum. Participando, que há um tempo atrás era tranquilo, né? Assim, as pessoas eram convidadas até a compartilhar a palavra, algo assim, mas hoje é complicado, deportação quase que imediata e, e os líderes presos ou com sanções, Uhum. multas, Sei. né? Então, isso que tem acontecido, Deixa eu né? fazer Bom, outra pergunta. pode perguntar. Aí na China, vocês passaram por um isolamento bastante grande, pelo menos para aquela região de Wuhan, não é isso? Teve todo aquele isolamento, as pessoas não podiam nem sair no corredor dos apartamentos. E aqui no Brasil a gente está tendo alguns momentos de isolamento, está tentando se fazer um isolamento, certo? Como é que a junta de missões fez, juntamente com os missionários, nesse período e agora pós isolamento? Bom, eu hoje estou aqui no Brasil, né? Estou em Fortaleza, Uhum. e nós saímos na China no início de janeiro, logo quando começou a pandemia, né? Lá. Desde que quando começou, nós começamos a acompanhar e a monitorar os nossos trabalhadores lá, né? Os brasileiros e os locais, sabendo como eles estão, era muita novidade para todo mundo, então resguardando a saúde deles, alimentação, máscaras, né? E orientando sempre seguir as orientações do governo. Hoje o país está abrindo gradualmente, né, retornando às atividades normais, né? Sim, é um processo em etapas, né? Embora os aeroportos no mundo inteiro estão fechados, né? As restrições são grandes de viagens, mas a vida está voltando ao normal. Então, desde a primeira semana que se ouviu falar em coronavírus, Covid-19, a organização tem acompanhado os seus missionários. Depois passou para a Itália, né, uma semana explodiu lá na Itália, nós acompanhamos a Itália, no Oriente Médio também, e se tornou uma pandemia. Quando se tornou uma pandemia, foi criado um comitê de crise, de resposta ao Covid, né? A gente é parte disso, desse comitê,
para dar assistência aos 86 campos, né? E agora incluindo o Brasil também, aos missionários, as necessidades deles. Alguns países são diferentes contextos, né? Alguns países temos monitorado questões de convulsão social, né? Mas todos nós somos 2.000 e pouco mais de 2.000 missionários nesses países e contando os familiares das pessoas, nós temos um caso confirmado de familiar, né? Nenhum missionário desses 2.000 até agora, graças a Deus, teve o Covid. Né? Nós temos gente na Itália, na Espanha, gente no Equador, na América Latina toda, né? Em outros países. Então, foram feitas algumas repatriações, tiramos alguns obreiros de alguns lugares, porque realmente era um contexto até social maior do que o de saúde, né? Então, até agora, está indo bem. O nosso pessoal lá da China já está numa outra fase, né? Outro dia eu conversei com um deles e... Não, estou saindo, encontrando os amigos, então já está numa fase diferente da nossa, né? Porque, assim, vai passar, né? Realmente vai passar, tomar os cuidados e vai dar tudo certo em relação a esse tempo. Certo. A Rebeca Santiago Brasil, ela faz uma pergunta que é: nas igrejas internacionais, os chineses podem participar dos cultos? Não, essas igrejas, você precisa estar com o seu passaporte, né, pelo menos a foto deles é estrangeiro apenas para os estrangeiros. Né? Então, não são permitidas a participações de chinês. Então, no caso, seria para ter tipo assim, se tem estrangeiro, estrangeiro pode fazer o culto dele com estrangeiros, com chineses não. Isso. Não. O estrangeiro não pode fazer prosélitos, né? Essa é a lei entre os chineses. Então, isso é proibido. Certo. E só relembrando, algumas pessoas entraram agora, né? Está com o missionário Igor, que atua na China juntamente com a sua família, e só atualizando, são 32 missionários que atuam na China, não é isso, Igor? 33, é. 33, certo. E no caso você está aqui em Fortaleza desde janeiro, não está atuando lá desde janeiro, isso. Mas você passou 8 anos, não foi isso? Isso. Nós viemos para um período de promoção e descanso. De tempos em tempos, a gente vem ao Brasil para fazer a visita às igrejas, né? E tem um tempo de descanso aqui no Brasil. Tinha um retorno previsto agora para início de maio, que não vai acontecer por causa do Covid-19. Então, a gente está aí ansioso poder voltar para casa, as crianças toda hora perguntando quando nós vamos voltar, né? Então, mas estamos na mesma situação que muita gente, né? Querendo estar nos seus lugares, aí não pode estar. Me diz, Igor, fala um pouco como é a sua atuação específica, certo? Porque a gente viu que as igrejas se reúnem fora, né, em lugares que não são considerados igrejas, né, pelo governo, então é como se passa despercebido por eles. E, no caso, foram 320 igrejas nos últimos anos, não é isso? Isso, nos últimos 2 anos, é. Pronto, 320 igrejas são organizações, grupos de pessoas que se reúnem em algum lugar variado, não é isso? Isso. Pronto. No caso, a sua atuação como missionário, como é que você alcança essas pessoas para elas fazerem parte da igreja? Hoje, a nossa atuação tem sido trabalhar com a liderança desses plantadores de igreja. Quem faz a linha de frente nas cidades, são em 20 cidades lá na China.
são os obreiros locais, né? Então, em cada cidade tem um obreiro líder e ele também trabalha com outros líderes dessas igrejas, discipulando, dando treinamento, mentoreando, né, esses líderes. Então, o nosso trabalho hoje é com o nosso líder nacional. Nós temos um líder nacional chinês que desenvolveu um sistema de plantação de igrejas, modelo nacional ali, que tem já tem bastante experiência em plantações de igreja, modelo, sistema. Não é o melhor modelo, não é assim, mas é um modelo ali, pelo que ele viu, pela experiência, ele desenhou um modelo que se chama mini igreja, mini church, né? E a gente capacita os nossos obreiros. Nós temos escolas de treinamento, né? Esses 20 obreiros, a liderança principal, né, dos plantadores, eles recebem um treinamento de liderança, de gestão pessoal, de teologia, missologia. Eles estão recebendo treinamento lá numa cidade e nós treinamos também pessoas que vão ser esses plantadores segundo esse modelo, nesse sistema de plantação de igreja, e treinamos também pessoas de outras igrejas, outros líderes dentro desse sistema. Porque o que aconteceu? Às vezes tinha igrejas de 100 pessoas, 200, 1.000, 5.000 pessoas, que de repente não puderam mais estar juntas. Não puderam nem fisicamente estar juntas. Então não existe mais, né? E alguns líderes ficaram um pouco sem saber muito o que fazer, então procurou esse sistema, procurou os nossos líderes para receber esse treinamento. Né? No âmbito pessoal, nas nossas amizades, se alguém pergunta algo de nós respondemos. Entende? Hoje respondemos. Creio, acreditamos em Jesus. Jesus normalmente é um Deus estrangeiro ou nem sabem, porque a maioria lá é ateu. Nem é ateu, eles nem sabem que são ateus, porque eles não sabem que existe um Deus, ou não estão preocupados, não cresceram pensando em Deus, né? Que existe um Deus, essas coisas assim. Então, no nível pessoal, nós compartilhamos, nós falamos naquilo que nós cremos, né? Mas hoje, realmente, a gente ir num lugar, pregar, ensinar mais do que uma pessoa, num a um, alguma coisa da palavra, é bastante arriscado. Né? Não que não pode ser feito, que não deve ser feito, mas nós entendemos, hoje o nosso papel é de um suporte aos nacionais. Nós damos bastante suporte a essa liderança nacional, né? Os outros missionários brasileiros que estão lá estão dando todo o suporte e as condições para que eles estejam fazendo esse trabalho. A Cristina, ela perguntou aqui, qual é a sua idade? Eu acho que você falou a sua idade no início, não falou? A minha idade é 46 anos. Pronto, 46 anos, são 2 filhos, cara. É cidade, desculpa. Não, acho que não pode falar o nome da cidade, né? Lá pelo sul da China, lá. Sul da China, não pode falar o nome da cidade. E a questão do corona, você já falou, né? Lá já está basicamente normalizado, estão numa fase além da nossa aqui no Brasil, que já estão todos voltando a funcionar como se nada tivesse acontecido, né? Isso. Vou perguntar uma coisa, tem algum projeto social da Junta de Missões lá na China? Não, como eu falei para os irmãos, a China não é o único país que nós trabalhamos, né? As ações sociais na China
a nível dessas igrejas locais. Assim, tem algum irmão passa necessidade, nós estendemos as mãos, ajudamos com cestas básicas. Tem em uma das cidades, e uma das igrejas, né, tem um trabalho bastante forte com moradores de rua, né, embora não seja uma quantidade grande, como em algumas cidades aqui no Brasil, mas faz essa atenção aí de moradores de rua, pessoas mais necessitadas, levantando cestas básicas, levantando roupas, calçados, né? Em algumas escolas também, e faz ações de levantamento entre as igrejas para ir a algum outro país, Camboja, Laos, Vietnã, Camboja, com certeza isso já aconteceu. Laos, pode ser que sim, né, de levar alimentos, é como se fosse uma viagem missionária para abençoar ali os irmãos através do levantamento dos recursos. Uhum. A junta tem um casal de chineses, obreiros nossos, mas são chineses, que está em Bangladesh. Bangladesh é um país bem menor que o Brasil, uma população enorme, né? 110 milhões ou 120 milhões, se não me engano, um país pobre, né? Assim, de índice de desenvolvimento humano, aquele IDH da ONU, baixíssimo, um dos mais baixos do mundo. E lá nós temos um casal nosso de obreiros que faz um trabalho de ação social muito forte na área de educação. Né? Ele tem 3 escolas ali, 2 funcionando na capital e uma numa vila, é uma vila que é apenas 200 quilômetros lá da capital, quase 200 quilômetros, mas que se demora 8 horas para chegar lá, para entender as condições da estrada. E ali eles atendem em torno de 350 pessoas. Né? Assim, infelizmente, esse casal teve que sair de lá, de Bangladesh agora, por causa do Covid, porque a situação de saúde, de condições lá é bem precária e o vírus começou a se alastrar lá bastante. Né? Eles tiveram que sair, mas nas escolas eles estavam tentando pelo menos fazer comida para dar para as crianças, né? Então, Bangladesh é um país muçulmano e funciona então de domingo a quinta-feira essa escola, que dá um reforço escolar, então eles dão alimentação e lá pregam a palavra. Teve Natal em Bangladesh, fizeram Natal, falaram a história de Natal. Tem uma foto muito legal que é um teatrinho feito por adolescentes muçulmanos, né? Então, esses adolescentes muçulmanos estavam falando da história do Natal para outras crianças e famílias sobre o nascimento de Jesus. Né? Na China, por exemplo, esse último ano foi proibido toda e qualquer decoração de Natal. Uma árvore de Natal, mesmo Papai Noel, assim, quase não se encontrava nem para vender nos supermercados. Né? Ano retrasado, você ia ao supermercado e tinha seções inteiras de produtos de Natal, árvores de Natal. Tudo. Esse ano quase não teve. Né? Mas lá em Bangladesh eles puderam ainda celebrar isso. Tem o trabalho no Quirguistão também, feito por uma obreira nossa, que apoia os trabalhos num asilo, né, com atenção a idosos lá, e também com mulheres em situação de risco, né, passaram por algum abuso, algum sofrimento, até de escravas sexuais, alguma situação assim, que a nossa obreira está assim, também iniciando um trabalho nessa área, né, mas está parado. Agora está parado e a gente vai ter que esperar o pós-Covid lá também para saber como vai ficar isso.
Uhum. Igor, quanto é que custa, certo? Vamos falar um pouco de valores monetários. Quanto é que custa manter um missionário na China, por exemplo? Você diz um missionário local, um Um missionário missionário estrangeiro? brasileiro que foi para a China. Ah, o nosso custo, assim, ele é dividido em várias partes, né? Tem um sustento diário de alimentação, vestimenta, ir e vir, né? Assim, alguma, algum outro recurso a mais. Tem, se conta até mesmo essas passagens de a cada 3 anos que a gente vem para cá. Custa escola de filhos, quando tem filhos, o aluguel, né? E com o dólar aí batendo quase 6 no dólar Uhum. turismo, né? Então está bem inflacionado, né? Uhum. A gente pode falar hoje em torno de R$ 12.000 mensais, o custo somando todas as despesas de um brasileiro, né? O brasileiro com Ah, família. brasileiro com família, Uhum. né? Então Não custa que ele mais ou menos ganhe R$ 12.000, né? Não que Aham. esse seja o salário dele, mas tem Uhum. custo, uma previsão de despesas de saúde, viagens, aluguel. Então, assim, numa média é em torno disso, né? 12 mil Os reais nossos, aproximadamente. isso. Mas Uhum. se o dólar abaixa, fica mais baixo, né? Um obreiro Local. local, em torno de uns 450 a US$ 500, né? Depende do obreiro. Alguns a gente apoia parcial, né? E outros a gente apoia integral, né? Mas a média desses líderes, por exemplo, desses 20 obreiros aí da cidade, em torno de US$ 500. Então uma família custa mais ou menos 2.500, US$ 3.000 e um local custa uns US$ 500, é isso? Isso, né? Ah, Porque certo. não é, também não é integral, né? Muitas vezes que a gente ajuda, né? Boa parte do sustento dele a Uhum. gente participa, né? Aham. Aqui na Ele tem live, despesas de escola dos filhos deles, tudo, né? uhum, entendi. Aqui na live a gente procura sempre falar sobre missões, né? Dar um recadinho, lembrando que mesmo que a gente esteja em casa, não está fisicamente na igreja, mas a campanha de missões ela continua, porque você, como missionário, sabe que precisa do apoio financeiro e de orações, não é isso? Qual Isso, seria, ó, hum, qual seria um recado, certo? Eu acredito para a gente encerrar, porque daqui a pouco vai bater o nosso horário, o pastor vai fazer uma oração final. Qual seria o recado que você pode dar para a nossa igreja e para todo mundo que está assistindo hoje a live e vai assistir nas próximas horas também, que fica gravado lá no Instagram? O que é que você pode uhum. falar em relação a essa campanha 2020 para nós? Olha, tem sido um grande desafio, mas a nossa palavra é de gratidão, gratidão a esse coração missionário dos batistas brasileiros, né? Claro que fomos impactados como organização, as nossas comparado com o ano passado, por exemplo, entrou 45% do que é o normal deveria estar entrando, a organização está tomando as suas precauções, tivemos de todo mundo uma redução no sustento para poder manter as contas em dia, né? Mas todos os missionários estão bem, estão resguardados, né? Estamos fazendo o papel e confiando no Senhor, né? Eu queria deixar dois desafios, dois convites, na verdade. Pode Um falar. é a jornada de oração, Ah, 24 horas de oração, isso daí, né? Começa amanhã às 5 horas e vai até às 4 horas do dia seguinte.
vai 5 horas da estar manhã, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. 17 horas começa, né? E esteja lá ouvindo. Tem gente desde Papua Nova Guiné vai estar participando, né? Junta 24 horas, né? 7 horas, então uma organização dinâmica que está em vários lugares do mundo, né? Participem, vão conhecer bastante mais sobre os motivos de oração da junta. O outro é o Proclamai. O Proclamai é para quem nunca ouviu, né, foi um grande evento na junta no passado, teve grandes congressos chamado Proclamai, talvez o mais famoso no Rio Centro, lá pelos anos 2000. Vai ter esse Proclamai online. Você pode se inscrever no Proclamai para participar de oficinas, né? Deixa eu ver, é proclamai.org. Você entra lá, www.proclamai.org. Você pode se inscrever ali para poder participar, né? Até sugiro a vocês, terminando aqui, já se inscrevam. Vai ser de 30 de abril a 2 de maio, os horários assim, alternativos, e ali você vai poder conhecer bastante da obra missionária, bastante até onde está chegando as suas orações, o investimento dos irmãos. Né? Assim, nós estamos trabalhando, estamos buscando a direção do Senhor, as igrejas ao redor do mundo estão funcionando, os projetos de alguma forma estão funcionando, a gente tem que obedecer leis, orientações, né? Que se não pode funcionar, não pode, mas nós já estamos pensando aí no pós-Covid também, então é muito importante a participação, o investimento dos irmãos, as orações dos irmãos. E a nossa palavra é gratidão. Gratidão a esse povo aí que ama missões, vive missões e é o trabalho de todos, né? Uhum. Então, a gente só tem a agradecer a palavra do Igor, missionário Igor, e que está lá fazendo nosso trabalho, né, como cristão, ele, sua família, sua esposa, seus 2 filhos, 2 filhas, né, quer dizer, a gente só pode agradecer e estarmos orando pelo seu trabalho para quando você estiver voltando e para os missionários que ainda estão em campo e também contribuir, né? Porque, como você falou, o missionário precisa se sustentar e ser sustentado de certa forma. E Deus sustenta o missionário através daqueles que frequentam as igrejas. E a gente só tem a agradecer a sua participação aqui. A gente sabe que é arriscado para você que atua num campo tão cruel com os cristãos, de certa forma, já que é proibido, mas você está aqui conosco e a gente agradece muito por isso. Obrigado, Igor. Eu que agradeço. Até mais. Continuando a live, a gente vai acabar daqui a pouco, mas continua aqui com a gente. Okay. Agora a gente vai chamar o pastor Frota, certo? Assim que eu localizar ele, a gente vai chamar o pastor Frota para fazermos a oração final. Se você tiver algum pedido, você pode pedir, certo? Este é o momento, nesses minutos finais da nossa live. Infelizmente, acabou o tempo. A gente queria mais tempo, mas não deu certo. Pronto. Olá, pastor Frota. Ok. Pronto. Dá tempo de orar? Dá tempo de orarmos. A gente tem 5 minutinhos. Acabou passando um pouquinho do que a gente esperava e eu comecei o mais cedo possível, mas acredito que dá tempo. Dá tempo. Eu creio que, se fosse possível, a gente passava a noite todinha ouvindo as experiências de um homem desse, né? Nós queremos agradecer, missionário Igor, pela sua participação. Receba um abraço da igreja, na pessoa do nosso pastor Davi, e eu creio que nós vamos ter um momento com o Senhor na nossa igreja. Assim eu creio. Vamos orar, mas eu ainda... O pastor Jorge e a irmã Beth, eles estão muito alegres, estão de parabéns porque hoje nasceu a sua netinha, a filha da irmã Thalita.
Meu abraço aí ao pastor William, está entrando agora, com a Eugênia. Quer dizer, já entraram, né? E um abraço aí a toda a igreja que faz essa família Batista de Acaraú. Eu quero convidar os irmãos a estarmos orando, a levantarmos um clamor no nosso lar, como igreja. Nós temos pessoas, meus queridos, necessitadas de oração. Temos famílias lutadas, né, que precisam do conforto e do consolo das nossas orações. Nós temos famílias, meus queridos, que estão aguardando a cura dos seus entes queridos que estão aí ainda hospitalizados. Eu tive uma alegria porque peguei agora de manhã no Bom Dia Ceará, 180 curas que o Senhor, né, realizou. E eu creio que foi através das nossas orações, né? E o Senhor esteja nos abençoando. Eu quero só ler aqui Filipenses 4:6 que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Então vamos estarmos orando nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus. Vamos estarmos orando um pelos outros, principalmente quem está passando esse momento difícil e está necessitando. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo teu cuidado, Senhor Deus, para conosco. Obrigado, Deus, por esta palavra de experiência do teu servo, missionário Igor. Esteja abençoando ele e sua família, todas as suas necessidades. Ó Pai, nós queremos te pedir, Senhor Deus, por estas famílias, Deus, que estão passando um momento difícil, de aflição, que necessita de consolo, de conforto, diante da perda dos seus entes queridos. Também, Senhor Deus, te rogamos por aqueles que estão aguardando a espera, Senhor Deus, da cura daqueles que estão internados, estão nas enfermidades. Ó Pai, traz cura sobre esse povo, como tu tem realizado nessas 48 horas dessas 188 pessoas. Aí, Santo, nós te pedimos pelos projetos da tua igreja, Senhor Deus, nas quais temos projetos a fazer e sabemos que o Senhor está à frente e esses projetos tudo serão alcançados porque nós confiamos em Ti. Seja, Senhor Deus, com a tua igreja como um todo. Vem, Senhor Deus, ser com a Tatiane, abençoando, guardando, protegendo ela de todos os males para que ela possa alcançar, Senhor Deus, a tua graça. Não somente ela, mas a irmã Lanel, de tantos outros, Senhor Deus, que eu sei que precisam, necessitam da tua ajuda, da tua cura. Fica com eles, meu Pai, abençoando, guardando e protegendo. Abençoa a vida do teu servo, pastor Davi, à frente, Senhor Deus, desta igreja. E nos abençoe, Deus, em tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Ok, senhor Heber. Até mais, pastor. Até. Então, pessoal, estamos encerrando agora a nossa live, certo? Só uns avisos rápidos, bem rápidos mesmo, porque está encerrando. Doe alimentos, porque pessoas estão precisando de alimentos na nossa comunidade, na nossa cidade, certo? Então, se você pode doar, doe. Pode mandar uma mensagem direto para o nosso perfil, @IEBLiberdade, ou falar direto com a Silvana ou com o Wesley. Você pode doar tanto de forma financeira como alimentos mesmo. O importante é que você doe para que famílias sejam abençoadas, certo? Falar novamente de missões. A gente estava com o missionário aqui, transforme o mundo com a alegria de Jesus, e nós precisamos manter esses missionários no campo. Como? Primeiro, orando. Segundo, contribuindo. Então, se você tem um alvo, contribua, cumpra o seu alvo. Se você não tem um alvo ainda, faça seu alvo para missões. Amanhã nós teremos o culto novamente da live, às 19 horas. Ah, sim, nos últimos 20 segundos. Domingo haverá uma feijoada. Se você quer feijoada ou panelada, custa R$10, certo? Você tem até até sábado de manhã para pedir, e no domingo será entregue na